Posso ir? Então, bom seminário para a gente aí, com hoje Tereza que vai apresentar o tema de determinação da estrutura de raios 3D utilizando raios X. Bom, gente, então, na verdade, esse capítulo aí do livro, que cada um ficou com um, eu fiquei com essa parte aí da estrutura 3D utilizando raio-x, que é o que mais a gente usa no PDB, né, no Protein Data Bank, né? Nossas estruturas, normalmente, elas são determinadas através de cristais, né, de raio-x incidindo sobre cristais. Então, eu vou falar, inicialmente, pode passar, professor, sobre o que é cristalização, o que é cristalografia, né, por que a gente faz isso, inicialmente, né, para poder você conseguir determinar a estrutura 3D. Então, cristalização é o quê? É um processo em que átomos e moléculas eles se organizam em uma estrutura muito bem definida, né? Uma estrutura rígida de cristais. E ele adota essa configuração para minimizar o seu estado energético. Então, cristalografia por raio-x é exatamente isso. É uma ferramenta que determina a estrutura atômica e molecular de um cristal utilizando raio-x. O princípio básico da cristalografia por raio-x é que átomos cristalinos, né, ou seja, você tem um cristal de proteína, elas difratam raio-x em várias direções específicas. E para cada direção que ela difrata, você vai estar associada a uma intensidade e um ângulo, uma fase desses feixes difratados. E em função, então, dessa difração, desses feixes difratados em diversas posições, né, ele vai incidir sobre diversos átomos, vai ter vários feixes difratados, você vai ter uma imagem que vai ser um detector de desses raios difratados em duas dimensões. Você vai girar lá o seu cristal, então você vai gerar, na verdade, várias imagens, 2 dimensões, né, através do detector dessas radiações X difratadas. A partir daí, você gera uma imagem de densidade eletrônica 3D, e, em função dessa imagem de densidade eletrônica, consegue-se determinar a posição média dos átomos do cristal e suas ligações químicas. Ou seja, você consegue determinar a estrutura 3D do seu cristal de proteína. E essa parte, por que utilizar raio-x, eu vi, na verdade, em duas leituras que eu fiz, não se falou nesse capítulo do livro, é a questão do comprimento de onda, né, dos raios-x, que é menor do que a ligação peptídica, né, entre carbono e nitrogênio entre os aminoácidos, né. Então, permite você, né, em função do comprimento de onda, conseguir determinar a estrutura 3D. Além de aplicar cristalografia de raio-x, além de ser útil para determinar a estrutura de proteína, você tem diversas outras aplicações que eu também dei uma olhada, mas não vou entrar em detalhes, mas na parte farmacêutica, de medicamentos, alimentar e indústria química, né? Não é só para proteína. Pode passar, professor. Então, na verdade, a estrutura 3D, utilizando raio-x, ela tem que responder 2 perguntas, né? Então, a ideia é o quê? Eu vou incidir um raio-x sobre a minha estrutura, minha proteína cristalizada, e a partir daí esses raios X vão ser difratados, ou sofrer difração, né, como tem aí nessa imagem aí ao lado, tem vários planos cristalinos, cada bolinha dessa é um átomo, então vai sofrer uma difração, esse raio-x ele vai ser desviado para uma outra direção. Então, a ideia é você conseguir detectar esses raios difratados. Como eu falei, você precisa, para você chegar na estrutura 3D, responder as 2 primeiras questões que tem aí. Qual é a fase e qual é a intensidade desse raio-x difratado, né? O raio-x é uma onda senoidal que está associada à intensidade de uma fase, né? Um ângulo. Então, para você conseguir determinar a estrutura 3D, que vem da densidade, do mapa de densidade eletrônica, e que vem da fase de densidade, você precisa responder essas questões. A intensidade é muito fácil, né? Você tem um detector em 2 dimensões que está associado lá ao meu raio-x, e ele vai detectar esses raios que estão lá incidindo nesse detector, né? Então, tem essas 2 questões que eu vou mostrar mais ou menos. A intensidade se resolve, mas a fase é meio que uma coisa estimada, né? Então, você tem um processo interativo que eu vou falar mais adiante. E aí segue o fluxo. A partir desses 2 dados, de fase e de intensidade, aí você vai conseguir determinar uma distribuição da densidade, um mapa de distribuição da densidade eletrônica e, por fim, a estrutura 3D do cristal. Pode seguir, professor. Então, o livro estabelece são vários itens, né? Vários tópicos que ele aborda. É um capítulo extenso, são mais de 20 páginas. Eu vou resumir, porque não tem nem condições, né, de falar detalhadamente cada um. Então, vamos para a primeira etapa. Antes de você fazer propriamente a cristalografia por raio-x, você tem que fazer a primeira etapa, que é a purificação da proteína.
Pode seguir, professor. Então, lógico que você vai fazer lá uma coleta de material, essas proteínas vão estar misturadas com outras coisas, né? Então, você tem que purificar, né? Todo mundo sabe, conhece. E tem o método mais utilizado para você purificar a proteína, numa solução, numa mistura de várias coisas, é a cromatografia. Lógico que se você não tiver uma proteína isolada e for fazer esse estudo para determinar a estrutura dela, se tiver outras coisas, vai interferir no seu resultado. Você não vai ter um resultado confiável, né? Segundo o livro, todas as biomoléculas, né, independente de ser proteína ou não, podem ser purificadas de acordo com suas propriedades específicas. E existem vários tipos de cromatografia que podem ser usados para purificar essas proteínas. Aí tem essa tabelinha que o livro cita, e ele pode seguir, professor. A gente já viu na graduação alguns desses tipos: troca iônica, filtração, geofiltração, porque em função do tamanho das moléculas, as maiores elas vão ser eluídas mais rapidamente, tem proafinidade também, tem interação hidrofóbica, tem várias formas de você, a depender da proteína que você está querendo purificar, você pode adotar uma metodologia de cromatografia diferenciada. Pode seguir, professor. Então, vamos à segunda etapa. Você já purificou sua proteína, está essa proteína isolada. Vamos seguir agora aí no processo. Aí. Pode seguir. Então, cristalização. Precisamos cristalizar a proteína, né? Depois eu vou explicar por que precisa cristalizar. Então, o sucesso da cristalografia por raio-x, você precisa ter cristais com qualidade. Né? Não basta apenas você cristalizar, você tem que primeiro verificar a qualidade dos cristais. Esse é um passo primordial. No processo de cristalização, você precisa partir, né, de uma solução homogênea e, a partir daí, você vai ter que saturar essa solução. Você acrescentando. Isso não está no livro, mas eu procurei agregar informação, porque só que está no livro não dá para entender muito bem como é que você chega. Tipo assim, para você cristalizar, você precisa chegar numa solução supersaturada. Como é que você chega numa solução supersaturada? Então, a ideia é que você tem a solução homogênea de sua proteína com solvente, e aí você vai ter vários procedimentos para você vai adicionando mais proteína na sua solução, até chegar a um ponto que tem um limite de saturação. Alcançado esse limite de saturação, aí você vai entrar com outros procedimentos, que seria você alcançar uma solução supersaturada. Ou você pode resfriar, ou você coloca um dissolvente, ou você evapora o solvente, para você ter uma situação mais do que saturada. Tá? E isso é essencial para o processo de cristalização. Aí o livro traz que isso pode ser um processo natural, você pode ocorrer naturalmente, ou você pode induzir isso quimicamente, né? Através de uma série de passos que você faz, primeiro para chegar na solução saturada, tá? Você vai a temperatura, vai adicionando o soluto, e depois como você chegar também na solução em seguida supersaturada. Pode seguir, professor. Então, a primeira etapa da cristalização da proteína é a nucleação. Na verdade, a nucleação é o quê? É o início da cristalização. São a formação dos pequenos cristais, que ele chama de cluster, estáveis, né? Dissoluto. Né? Eles estão em uma escala nanométrica. Então, forma esses pequenos aglomerados, essas regiões, que é chamado de núcleo. Também é um processo natural ou artificial. É um processo lento, porque exige energia, exige que essas proteínas elas se colidam numa determinada orientação, tal que ela consiga formar esses cristais, não é qualquer colisão que vai gerar. Então, você tem que, ou você faz o processo de agitação, ou você precisa favorecer essa nucleação com a presença de superfícies, ou você aumenta a temperatura. Tem várias formas de você estimular essa nucleação, que é a etapa inicial, importantíssima para a formação desses cristais. Então, parou, né, professor? É isso, deve ter caído a conexão aqui. Deixa eu ver se consigo restabelecer aqui a apresentação. Que é a do tipo homogênea, que você, você usa praticamente só o seu soluto puro, que é a sua proteína, ou heterogênea, que você usa de um artifício para acelerar esse processo de nucleação, para você conseguir, né, fazer essa nucleação de uma forma mais fácil. Né? O que é esse tipo heterogêneo? Você utiliza impurezas, superfícies, ou seja, regiões superfícies onde vai favorecer essa aglomeração das proteínas. Tá? Então, você pode utilizar ele coloca poeira, cortes no
do recipiente, ou fissuras no vidro, que favoreçam a deposição dessas proteínas com o intuito de se favorecer a formação dos cristais. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Lógico que a homogênea é muito mais difícil, mas você está com um soluto puro. Na heterogênea, você tem, por exemplo, no caso de poeira, você tem outras substâncias que estão lá misturadas com o seu cristal, que pode interferir no resultado da sua difração, para depois você chegar na estrutura 3D. Pode seguir, professor. Então, depois que se formam esses núcleos que você avaliou, lá, você vai entrar no processo seguinte, que é o crescimento dos cristais. É você acumular as proteínas ao redor desse núcleo. Né? Pode ser proteínas, pode ser, no caso, qualquer coisa. Pode ser íons, átomos, cadeias poliméricas. É um processo muito mais rápido, obviamente, porque o negócio já está formado, já está com uma redação determinada, já está com a estrutura mais ou menos do seu cristal definida. Então, é um procedimento muito mais fácil, muito mais rápido. E, lógico que as características importantes do crescimento do cristal, né, como, por exemplo, como foi a origem do crescimento do cristal, se foi uma impureza, se foi uma ranhura, isso vai determinar as propriedades de difração do seu cristal. E outras coisas que ele coloca, mas o livro não trata muito bem exatamente o que isso interfere nas propriedades de difração. Pode seguir, professor. E aí ele traz esses exemplos aí, né, dos estágios de crescimento do cristal, né? Esse dry up, acho que é sem nada, né? Clear não se formou nada. Inicialmente forma-se precipitado, que é a parte, eu acho que ele não fala muito bem, mas deve ser o início, né? A nucleação. Aí você já forma microcristais, mas os cristais são tão pequenos que você não consegue fazer uma detecção através de difração. Existe um diâmetro mínimo e que o raio-x ele consegue identificar, fazer essa avaliação dos raios difratados e chegar na estrutura 3D. Se for muito pequeno, o raio-x não consegue fazer isso. Né? A difração é muito fraca. Tá? A intensidade da difração é muito fraca. E ele precisa chegar no nível de macrocristais, né? Segundo, mais ou menos, porque o livro também não fala muito bem isso. Né? Ou seja, macrocristais está aí avaliado acima de 0,05 milímetros. Né? Os núcleos são na escala de nanômetros. Né? Para aí eu estou em escala de 0,05. Seria mais ou menos 2,50 nanômetros. Tá? Pode seguir, professor. Então, o livro traz apenas um método de cristalização, como é que se chega à cristalização, que depende da proteína, mas ele traz apenas essa estratégia, esse método, que é a difusão de vapor. Então, depois que você faz a nucleação, como é que ocorre esse crescimento dos cristais, né? É através da difusão de vapor. Então, eu tenho que ter duas soluções. Uma solução que está nessa gota aí invertida aí, né, em vermelho, que é uma mistura, né, da proteína com uma solução tampão, e eu tenho embaixo um reservatório com um volume muito maior, né, com o mesmo precipitante que tem na solução da proteína, só que em concentração maior. O livro não explica muito bem, mas eu li em outros lugares que a ideia é que o vapor do reservatório, da solução maior que está embaixo, ela vai se difundir, o vapor vai se difundir, vai em direção à gota onde você tem a sua proteína. E aí, pelo que eu li, vai diminuir a saturação, ela não está supersaturada, e vai permitir que esses cristais eles aumentem de tamanho. Então, tanto pode utilizar essa técnica da gota invertida, né, pendurada, quanto da gota sentada, né? Tem as duas técnicas, né? A vantagem é que você usa pouca quantidade de proteína, né? Está apenas presente em uma determinada gota, né, numa quantidade pequena. Pode seguir, professor. Então, falando de sistemas de cristais, né, não sei a tradução, sistema formado por cristais, né, é interessante falar, primeiramente, que nem toda a proteína pode ser cristalizada. Então, existe uma restrição nessa técnica de determinar a estrutura 3D, né, que tem a ver com a solubilidade dela, tem a ver com o pH e temperatura que se está utilizando, com as impurezas que estão associadas a essas proteínas. Então, e além disso, o livro traz que não há condições ideais para a cristalização. Né? Cada proteína vai ter um procedimento diferente, o que torna ainda mais difícil você conseguir chegar na cristalização de qualquer proteína. E ele dá esse sistema de cristal que a gente viu, né? Não sei se vocês viram, né? Que você, na verdade, uma proteína cristalizada, ela tem uma célula unitária, né? Essa célula unitária, como eu falei, tem um padrão, uma organização estrutural muito bem definida. E essa organização da estrutura dela é formada por várias células unitárias, né? Essas células unitárias, elas vão se repetir, né, em toda a estrutura da proteína.
E aí são vários tipos de célula unitária, dependendo do tipo da proteína. Então, a célula unitária é definida em função dessa distância entre os átomos, né, que está representada nas figuras A, B e C, são a distância dos átomos, e os eixos entre esses átomos, né, que é alfa, beta e gama. Então, tem vários tipos de células unitárias que tem que ser, que inclusive, quando você faz a estrutura 3D, um dos passos é você determinar essa célula unitária. Tá? E também tem questões de simetrias também. Tem todas essas informações que são importantes quando você vai determinar a estrutura 3D. Pode seguir, professor. Então, vamos agora, já falamos da purificação, da cristalização, agora vamos para a fonte de radiação. Então, na verdade, o livro trata de 3 fontes de radiação, que eu vou chegar nas 3, mas antes de chegar nas 3, o principal abordado no livro é o raio-x, e é o que tem mais estrutura cristalizada por essa metodologia, né, utilizando o raio-x. Então, só para dar uma lembrada do que é o raio-x, então, o raio-x você tem, na verdade, uma estrutura, né, nem é um nome, mas você tem um acelerador de elétrons, né? O elétron é submetido a um campo elétrico, e ele parte de um cátodo para um ânodo, né? E aí ele vai colidir com um metal. Nessa colisão do metal, você tem, na verdade, são 3 tipos de radiações X, né, de ondas eletromagnéticas. A outra não está representada porque é quando há uma colisão com o núcleo, mas ou ele é desviado, esse freamento, esse brainstorming, ou ele ocorre a radiação característica, ele interage com o elétron, ele retira o elétron do seu alvo, e aí, em função disso, você também gera radiação raio-x, né? O elétron que está na camada superior, ele perde energia e ocupa o local do elétron que estava. Então, a ideia é que você produz ondas eletromagnéticas, né? E isso vai ser importante quando a gente falar, obviamente, de raio-x. Tá? Pode seguir, professor. Então, existem 3 fontes que são utilizados para determinar a estrutura 3D por cristalografia. Então, a primeira, que é a mais utilizada, é a primeira porque é mais barata, custo baixo, é raio-x, que é o que a gente vê mais, inclusive o que está no Protein Data Bank, a maioria é determinada através de raio-x. Né? Então, é um acelerador de partículas que utiliza um campo elétrico, eu coloquei o comprimento de onda e a energia que ele fornece. Né? A vantagem é o custo baixo, uso amigável, sucesso físico. Mas é importante só salientar que existem outras, né, que têm a sua aplicabilidade, que têm as suas vantagens, que suprem algumas deficiências do raio-x, né, que é o sincrotron, que você tem, na verdade, é um acelerador de partículas, mas ele utiliza também um campo magnético, então você consegue chegar a uma energia muito maior, né, do que os raios-x, e com isso você consegue fazer a difração dessas ondas eletromagnéticas, né, aplicada a microcristais, então você consegue detectar a estrutura 3D em microcristais que não seria possível com raio-x. E esses X-FELs, que são lasers, né, que são, na verdade, o sincrotrão aprimorado, no caso, ele consegue fazer um pulso, né? Então, essa onda, na verdade, ela não vem numa onda senoide, ela vai num pulso de alta intensidade com uma pequena duração. E aí tem a vantagem também de ser utilizado para validar experimentos que ocorrem extremamente rápidos. Né? Mas também tem alto custo, como o ciclotron. Ele até coloca uma unidade, né, de uso de ciclotron, que é uma unidade absurda, porque você tem que ter um isolamento também muito grande. Então, é muito caro. Só tem pouquíssimas no mundo. Pode seguir, professor. Então, agora já falou das fontes de radiação, vamos falar agora da coleta e processamento dos dados. Então, a estrutura 3D determinada por raio-x, ela utiliza, na verdade, um princípio básico, que é a lei de Braggs, né? Que ele avalia a interação de raio-x, contato com a matéria, mas, na verdade, raio-x com cristais, né? Acho que isso até rendeu para ele e o pai dele o prêmio Nobel. Então, a ideia de Braggs é que se você incidir um raio-x num determinado ângulo, né, em cima de um cristal, a depender desse ângulo que você incida em relação ao cristal, você vai ter uma difração no nível do tipo construtiva, que é como mostra aí na figura, né? Eu tenho lá 3 incidências, né? A, B e C, né? 3 raios-x incidindo sobre o meu cristal, só que na hora que eles são difratados, eles difratam uma mesma fase. Quer dizer, é uma diferença de fase de 2π. Então, acaba que essas ondas, elas se somam, né? Se amplificam. E com isso você tem, com essa interferência construtiva, essa amplificação do sinal, você consegue mensurar isso aí.
Então, você consegue mensurar a difração do raio-x. Se você não tivesse esses planos, ou seja, se você não tivesse uma estrutura cristalizada, você não conseguiria mensurar isso. E aí você não conseguiria eliminar a estrutura 3D. Então, a importância da estrutura cristalizada é justamente isso. É permitir a amplificação desses raios difratados e permitir a detecção. Então, eu coloquei aí, o princípio para a solução da estrutura da proteína é a cristalização, né? Talvez o texto fosse melhor. E aí ele estabelece essa equação aí que estabelece a relação entre essas distâncias, entre os planos, né? Dos cristais e esse ângulo de incidência. Então, a interferência coerente de um cristal, ela pode ser detectada, né? É isso, você pode seguir, por favor. Então, antes de você exatamente incidir o raio-x e coletar esses dados, você precisa antes fazer uma avaliação da qualidade dos cristais que você formou, né? Nem todos os cristais vão ter uma boa difração. Depende da forma, da morfologia, né? Então, é necessário que se faça um exame prévio da qualidade do cristal antes da coleta de dados. E o livro não fala, mas eu vi que você pode usar um microscópio. Você vai olhar mesmo, só ver a imagem. Então, ele fala no livro que as imperfeições do tipo, se chama twins, né? Eu acho que eu coloquei essa imagem aí, não está no livro, essas reentrâncias. Isso aí, quando você incidir o raio-x, ela vai difratar o raio-x. Esse efeito amplificado não vai acontecer. Ele vai difratar em direções que não deveriam, né? Ela vai perder esse efeito, né? Vai ter essa desordem. Então, você precisa avaliar essa qualidade do cristal antes, né? A coleta, ele cita 2 tipos, né? A coleta é você pegar uma amostra do seu material, dos seus cristais que foram formados, e colocar lá no aparelho de raio-x, né? Tem um nome, galvinômetro, esqueci o nome, que você coloca no local, que eu vou mostrar na foto, em seguida. A partir daí é onde você vai fazer o estudo, realmente, decidir os raios-x e coletar os dados. Então, tem esse capillary mounting, que é utilizando essa seringa, ou você pode usar esse loopzinho minúsculozinho aí, que tem na imagem aí, essa alça, que aí você pega. Tem vantagem e desvantagem, o capillary, esse do loop utiliza nitrogênio líquido, então a sua solução de proteína tem que permitir, né, chegar a essas temperaturas baixas, que não lubrifica a proteína. Então, cada um tem suas vantagens e suas aplicações. Pode seguir, professor. Então, aqui é um esquema de como é feita a cristalografia por raio-x, tá? Para vocês entenderem melhor. Que não está no livro. Então, você tem um cristal, né? Que você quer identificar a estrutura 3D dessa proteína. Então, você vai incidir o raio-x, como está aí na imagem, né? Você tem lá o feixe de raio-x no colimeta, vai incidir no seu cristal, que está lá, aquele cubo lá no centro, tá? Daquele Leyland Cradle. E aí, esse raio vai incidindo, ele vai uma parte seguir reto, uma parte vai ser difratada. A parte difratada é que nos interessa, para determinar a estrutura 3D. Então, quando ele for difratado, vai ter um detector em 2 dimensões, que vai gerar esse padrão de difração, que são esses pontos aí. Então, cada feixe difratado vai incidir no local, nesse sensor lá, no detector, nesse plano lá do detector, e vai ser associado a uma intensidade. Tá? Então, de posse desse padrão de difração, você precisa também saber a fase, como eu falei desde o início. Você precisa de 2 coisas para você chegar no mapa de densidade eletrônica e no seu modelo. Você precisa da intensidade que o seu detector detecta, você tem acesso a essa informação, e da fase. Eu vou mostrar mais adiante como você consegue, porque por aí, pelo detector 2D, você não consegue a fase. Tem outras técnicas, outros métodos, vários métodos, inclusive, para você determinar essa fase inicial. Tá? Então, vou abordar agora essas etapas que estão aí nesse fluxograma aí. Vai seguir, professor. Então, a coleta de dados, como eu falei, cada ponto aí nesse detector 2D, ele representa uma interferência construtiva, né, decorrente do espalhamento de raios-x dos elétrons. Então, nesse detector, nesse padrão aí de difração, eu vou ter acesso à informação quanto à intensidade dos raios difratados, como eu já falei. Porém, não tem informação da fase que você precisa para chegar no mapa de densidade eletrônica, tá? Pode seguir, professor. Então, o texto traz essa parte de estratégias de coleta de dados. Você tem várias formas de coletar esses dados, a depender dos seus objetivos, tá? Vai depender se a sua amostra sofre danos por radiação, então não adianta eu colocar desconfigurou em tudo, né? Um raio-x com alta intensidade, ou expor um tempo muito excessivo, que eu vou danificar a minha amostra. Tem a questão da resolução. Qual a resolução que eu preciso, né,
quando eu for determinar a estrutura 3D. Então, tem alguns parâmetros que você primeiro precisa definir, para daí você definir a sua estratégia. Né? Então, se você quer uma resolução melhor, ele coloca que você precisa... A resolução maior é você ter uma distância menor entre o cristal e o detector. Se você quer um nível de sinal ruído, né, PS/N, você tem que diminuir o grau de oscilação, né, porque você vai girando lá a sua amostra e vai incidindo no raio-x. Né? Você vai gerar, na verdade, várias imagens 2D no meu detector. Para cada oscilação, a cada incremento do ângulo, você vai gerar uma imagem. Então, a depender desse grau de oscilação, você vai gerar essa imagem a cada 2 graus, a cada 0,1 graus. Tá? Então, quanto menor esse grau de oscilação, você vai ter mais informação de sinal. Tá? É isso. Então, pode seguir, professor. Depois que você, né, submeteu sua amostra ao raio-x, né, e essas foram geradas essas diversas imagens 2D no meu detector, né, aí esses dados vão ser processados. Existem vários programas para isso. Né? E, como eu falei, é importante você estimar, né, nessa etapa de processamento de dados, qual é o sistema do cristal e a célula unitária associada à sua proteína. Né? Cada spot que aparece naquela imagem 2D, nessa etapa de processamento de dados, ele é indexado associado a uma intensidade, obviamente. E aí você gera um arquivo único. O livro fala mais alguma coisa, mas realmente eu não entendi o que é que você faz exatamente com esse arquivo único. Ele fala de resolução, não entendi muito bem. Só depois da discussão para a gente tentar entender isso aí. Pode seguir, professor. Então, já fez a coleta, já fez o processamento. Agora vamos a questão que falta, né? Nós já temos a intensidade desses raios difratados, nós precisamos agora saber as fases. Pode seguir, professor. Então, a etapa seguinte de resolvendo as fases, como eu falei. A intensidade está ok, então eu preciso saber as fases. Existem várias metodologias, como está explicado aí. Né? Molecular Placement, eu vou falar mais ou menos, resumidamente, cada uma delas, para daí você chegar na estrutura 3D. Pode seguir, professor. Então, na verdade, você não tem você não consegue determinar exatamente a fase do seu modelo. Você não consegue. Você, na verdade, estima uma fase inicial, você parte de uma fase inicial, né? Você procura uma solução de uma estrutura adequada. Existem várias metodologias para você chegar tipo assim, vou supor que essa é uma solução adequada a partir de algumas metodologias, que essa é a fase inicial do meu modelo. Né? É uma fase estimada. A partir daí, você vai fazer vários processos de refinamento, na verdade, é um processo iterativo, né? Em que você vai refinar essa fase. Você vai comparar essa fase, esse modelo inicial, com os seus dados obtidos lá com a difração, né? com aquele padrão de difração naquele detector 2D. E a partir daí, você vai fazendo vários refinamentos. E compara o seu modelo, que você encontrou após o refinamento, com os seus dados experimentais obtidos com a difração. E aí você vai ajustando, vai fazendo esse processo até chegar no valor de validação que é aceitável e você para a seu refinamento. Pode seguir, professor. Então, essa fase inicial ela pode ser encontrada... Na verdade, esse MR, né, Molecular Placement, é o que é mais utilizado, o mais utilizado inicialmente. Você parece que 78% das proteínas, das estruturas de proteínas que estão depositadas no PDB, utilizou essa técnica. Né? Então, essa técnica ela se baseia numa estrutura cristalográfica similar, de uma proteína homóloga. E aí, a partir disso daí, dessa estrutura parecida, similar, né, você compara, eu acredito assim, né, a estrutura primária dela com o estrutura primária de outra, você sabe que elas têm homologia, você sabe que elas têm a mesma função. Então, eu pego a estrutura de uma estrutura similar, agrego as informações dos dados de difração da minha estrutura, né, que é dados experimentais, e aí estima-se essa fase inicial, né, por essa simetria não cristalográfica, que o livro também não fala muito bem o que é. E tem vários programas para isso. É um método rápido, é o mais usado no PDB. Né? O PDB tem a desvantagem de ser baixa qualidade. Os outros métodos, eles utilizam átomos mais densos, né? São metais. E esses, na verdade, eles inserem metais no meu cristal. No momento que você insere um metal ele vai alterar o padrão de difração de uma forma mais intensa. E a partir daí você consegue fazer comparações entre o seu modelo derivado, o seu cristal derivado e o seu cristal original.
E a partir dessas comparações você consegue estimar essa fase inicial, né? A vantagem desses outros métodos, né, o MIR, o SAD e o MAD, é que você não precisa de uma estrutura homônica. Aí você precisa utilizar esses metais para fazer isso. Pode seguir, professor. Então, resolvido a questão da fase, né? Vamos agora estabelecer qual é a minha estrutura, tá? Da fase inicial, porque, como eu falei, nós primeiro estimamos uma fase inicial, que são esses métodos que eu falei. Aí daí você vai estimar a estrutura, vamos chegar numa estrutura inicial, e depois você vai refinar essa estrutura, tá? Então, a solução da estrutura, na verdade, é a solução da estrutura inicial. Pode seguir, professor. Então, a depender da metodologia que você utilizou para determinar a fase inicial, como, por exemplo, como eu falei, do átomo pesado, então você tem programas que utilizam isso para determinar esses dados, né? Consegue determinar em função desse comparativo qual foi a contribuição do átomo pesado na amplitude e nas fases, né? E ele faz também normalização e você consegue comparar os dois datasets. E aí você vai chegar na fase inicial e na estrutura inicial. Pode seguir, professor. Esse método de Patterson é um método que um método para determinar a fase inicial, quando os outros métodos, que ele também não explica muito bem, não podem ser aplicados, né? A vantagem dele é que você não precisa de nenhuma informação de fase inicial. Ele chega numa posição de fase sem precisar dessa fase inicial. É um método apenas matemático. Pode seguir, professor. Então, agora, na última etapa, que é o do refinamento. Então, cheguei na minha solução estrutural inicial, baseada numa fase inicial, e agora eu vou refinar o meu modelo. Pode seguir, professor. Então, essa etapa daí era a minha dúvida, que o livro, ele ele joga muita informação que, tipo assim, é meio que um resumo. Ele não explica passo a passo. Então, ele fala, ó, o que eu tenho? Eu tenho um modelo, né, que eu determinei o modelo inicial baseado numa estimativa de uma fase inicial, tá? E tem vários métodos para estimar essa fase inicial. Logicamente, esse não é um modelo real. Então, eu preciso pegar esse modelo preliminar com a fase inicial e comparar com os dados experimentais, né? E você vai fazer essa comparação diversas vezes. Você vai comparar, não está bom, né? Então, eu preciso fazer alguns ajustes. Então, aí você compara de novo. Então, vai fazendo esse processo iterativo até chegar num valor de qualidade, ele coloca esse fator R que ele colocaria, qualidade do modelo, aceitável. Ele traz também esse S aí, que é cada processo interativo, você vai chegar no valor de S, que é a comparação, né, entre a densidade eletrônica observada e a calculada. Então, a ideia é que você chegue no S mínimo, né? Ou seja, no S em que você tem a sua densidade observada corresponda à calculada. E no momento que ele chega numa qualidade de modelo com R no valor tal, você para seu refinamento, diz, ó, esse modelo se aproxima, é aceitável, né? Está bem próximo do meu modelo real. Essa parte aí de etapas eu não achei no livro, também não sei se é exatamente assim, porque não está muito claro como é que você faz esses ajustes, também não sei se é a ideia do livro é explicar, a gente entender isso, né? Ela só dá uma ideia geral de como pode ser feito. Mas, assim, além dessas medidas de R, né, que verifica a qualidade do seu modelo, tem também a questão da validação, porque você sabe, né, você está lá com o seu mapa de densidade eletrônica, né? Aí você pega a sua estrutura primária e coloca cada átomo em função dessa densidade. Posiciona cada átomo nessa densidade eletrônica, esse mapa de densidade, e aí você consegue determinar a estrutura 3D. Obviamente que você tem padrões de comprimento de ligações, ângulo de ligações, que já se sabe. Então, você tem como avaliar, validar esse modelo, né, em função do que você encontrou, né, que você calculou, se é aceitável ou não. Isso também é feito por computador, é um processo rápido, considerando que nós temos, né, computadores, né, de última geração para fazer isso. É isso, professor. Terminei. Alô?
Oi, Tereza, tem mais um slide aqui, mas aí você não vai discutir se é só a aplicação, né? Esse aqui são softwares que ele colocou, mas eu não vou comentar para cada coisa, ele traz essa tabela, né? Para que serve, Uhum, né? Assim, como eu te falei, eu achei o texto muito confuso. sim, Não, eu podia estar muito mais claro essa parte mesmo de supersaturação, o que é a supersaturação, né, que outros, né, livros explicam muito melhor, porque é o método de você formar os cristais. Né? Então, é o início. Como é que você... Por que tem que ser supersaturado? Mas, enfim, estou aberta aí a perguntas e vou tentar responder. Mas é complicado. ok, obrigado aí, Tereza, pela apresentação. Esse é o momento